Meus amigos, vamos continuar com um tema que nós propomos para este programa, que é medicina e espiritismo. Nós já falamos aí como que o médico espírita vê e encara o paciente, considerando as três coisas que formam o homem: o corpo físico, a mente e o espírito. Falamos também no primeiro bloco como fazemos o diagnóstico diferencial dessa ou daquela patologia, se ela é física, mental ou espiritual. Bom, vamos falar agora nesse bloco como que nós diagnosticamos uma doença espiritual propriamente dita. A doença espiritual, ela atua no indivíduo modificando primeiro os seus hábitos. A pessoa que todos nós temos hábitos, coisas que fazemos repetidamente de rotina. As doenças espirituais modificam isso. A pessoa fica diferente. Os próprios familiares falam: é engraçado, fulano de tal está agindo diferentemente conforme ele agia. Então ele está mudando de hábitos. Então isso já é um sintoma de que ele está sendo acometido por uma doença espiritual. Outra coisa que acontece também é a mudança de personalidade, inclusive, que já é uma mudança mais acentuada. Uma pessoa bondosa, uma pessoa que era afável, doce, uma pessoa amável, de repente passa a ser uma pessoa irascível, nervosa, que se irrita com qualquer coisa. Então essa pessoa ela começa a mudar a sua personalidade. As reações são diferentes. Às vezes ela explode por pequenas coisas, coisas que ela inclusive tolerava grandemente quando ele estava sem nenhuma doença. Então, a própria irritabilidade, a mudança de personalidade é também um sintoma de doença espiritual. Logicamente, aí você tem que jogar também com as doenças mentais, mas essas eu já estou considerando que foram eliminadas pelas entrevistas psiquiátricas, testes psicológicos e etc. Uma terceira coisa que acontece com certa frequência é a mudança do timbre de voz. O doente espiritual, quando ele está realmente muito comprometido, ele muda o timbre de voz. Todos nós temos um timbre de voz, temos uma graduação da nossa voz, e que os músicos chamam de timbre. E ela muda. É interessante como, às vezes, nos hospitais psiquiátricos, a pessoa identifica uma doença mental, os médicos, principalmente os médicos espíritas, apenas pela mudança do timbre de voz do paciente. Às vezes, é obsessão, onde o espírito obsessor usa a própria voz para provocar os distúrbios do ambiente onde a pessoa doente está. E um quarto sinal muito frequente são os sintomas labirínticos. Uma labirintite inexplicável. Faz tudo quanto é exame físico, faz os testes labirínticos e tudo para ver se tem alguma causa orgânica para explicar aquela labirintite. Não tem. Procuram, às vezes o médico fala: não, isso é problema psicológico, é problema psiquiátrico. Vai no psiquiatra, o psiquiatra vai, trata, dá remédio, não resolve. E aí se descobre que essa pessoa é médium e que ela está sendo obsediada. Eu já tive, pessoalmente, casos assim. Então, por isso é que eu coloquei na relação os fenômenos labirínticos como sendo um diagnóstico diferencial da doença espiritual.
Portanto, essas doenças espirituais, elas precisam ser tratadas como doenças espirituais. Então, é o que nós chamamos de tratamento desobsessivo, o tratamento espiritual. E aí nós precisamos ter cuidado, porque envolve muita coisa, inclusive a lei de ação e reação. Nós temos que perguntar, por que ele está assim? O que aconteceu na vida dele, nesta vida? Mas a gente não pode esquecer, ele teve outras vidas. Será que o reflexo que está tendo hoje é de outras encarnações? Então são coisas que nós temos que estar sempre preocupados. Logicamente, eu quero chamar a atenção aqui, principalmente dos espíritas e do público em geral. Não dispense o trabalho médico. O médico, mesmo aquele médico que não é espírita, é importante, porque a ciência é importante. Então, muitos falam assim, eu vou fazer um tratamento espiritual e esquece de tomar o remédio médico. Não faça isso. O que o médico prescreveu tem que ser seguido. Pode, inclusive, associar a um tratamento espiritual. Não há nenhuma contraindicação. Eu quero citar, para terminar, a Bíblia, o Velho Testamento, Eclesiastes, no capítulo 38, que fala o seguinte: honra o médico por causa da necessidade, pois foi o Altíssimo que o criou. Portanto, a medicina e o médico são coisas de Deus. E assim, meus amigos, vamos passar para o terceiro bloco deste programa, onde vamos responder perguntas que nos foram feitas.